Olá, nossos queridos alunos do curso Bacharel em Teologia, modalidade à distância, modalidade semipresencial, estarão recebendo essa primeira aula da disciplina de Fenomenologia Hermenêutica das Religiões. Esse ano, ele é um ano que tem algumas matérias bem interessantes. Foi trabalhado já a disciplina de Teologia Contemporânea, e agora essa disciplina, que também é uma disciplina que, a meu ver, tem muitas coisas interessantes. Então, espero que vocês gostem e que aproveitem bastante o conteúdo que será ministrado. Para falarmos de fenomenologia hermenêutica da religião, vamos trabalhar algumas questões de definição e usar um referencial teórico que já tem um certo peso no mundo da teologia e das ciências da religião. Então, eu vou agora apresentar aqui para vocês. Deixa eu só apresentar a tela. E assim vocês já vão ter acesso. Prontinho, acredito que já foi. Então, vamos lá. Então, nosso curso Bacharel em Teologia, disciplina Fenomenologia Hermenêutica das Religiões. Estarei com vocês também nessa disciplina. Tenho assumido grande parte das disciplinas do curso e as disciplinas pedagógicas a professora Marinalda. No entanto, até algumas pedagógicas eu estarei assumindo também. Então, para mim, vai ser sempre um prazer compartilhar o conhecimento adquirido ao longo dos anos com vocês. Então, para essa disciplina, o referencial teórico que estaremos utilizando hoje é a obra do José Severino Croato, As Linguagens da Experiência Religiosa. É uma obra introdutória, porém com muito conteúdo e ajuda muito para aqueles que estão ingressando nos seus cursos de graduação e até pós-graduação. Como acredito que vocês não têm a obra, eu coloquei disponível a parte de hoje aqui para que possamos estar lendo e para que possamos estar interagindo com essa temática, ok? Então eu vou ler aqui no livro Fenomenologia da Religião. Chegamos então ao nosso objeto de estudo, a perspectiva fenomenológica da religião. Pode ser que o termo fenomenologia não seja o mais apropriado para o que vamos descrever. Alguns pesquisadores preferem o termo hierologia ou estudo do sagrado, mas ele já se tornou corrente. O importante, então, é explicar o seu sentido. Bem, o termo fenomenologia da religião, ele estuda a religião na mesma característica do cientista. Ele estuda a religião estando de fora da religião e analisando os aspectos por trás da religião e do homem religioso. Ou seja, todas as religiões têm as suas questões ritualísticas e simbólicas. Então, os ritos religiosos, assim como os símbolos religiosos, para o fenomenólogo, são estudados numa ótica de quem está de fora, ou seja, a importância destas questões para a religião e para o homem religioso. Exemplo, um rito de iniciação religiosa. Existem algumas religiões indígenas que a moça, quando chega na sua puberdade, 13, 14 anos, ela passa por um rito religioso para que a comunidade religiosa entenda que ela já não é mais uma criança, ela é uma
uma mulher que já está pronta até para o casamento. E para isso ser constatado no grupo religioso, ela precisa passar por um rito de iniciação à maturidade feminina, a questão da sua femininidade. Ela se torna uma mulher e deixa de ser uma criança. E isso nós temos em várias religiões. No judaísmo, nós temos o rito de iniciação para o recém-nascido, com 8 anos, que seria, melhor dizendo, com 8 dias de nascido. Então, faz-se o rito da circuncisão, uma espécie de operação de fimose no órgão genital masculino, para que aquela criança seja tida como uma criança judia e educada nos princípios religiosos do judaísmo. Posteriormente, essa criança passará por outros ritos, tais como o Bar Mitzvah, entre os 13 anos dessa criança, desse pré-adolescente, ele vai passar por um outro rito de iniciação para que a comunidade religiosa venha constatar que ele também não é mais uma criança, ele já é um homem instruído nas leis religiosas do seu grupo considerado sagrado. Então, também há no judaísmo o rito de iniciação, que seria o Bar Mitzvot, o Bar Mitzvah e o Bar Mitzvot, que seria para a pré-adolescente ser reconhecida entre os 14 anos, ser reconhecida como uma mulher no meio da comunidade judaica. Logo, o croato, ao falar do termo estudo do sagrado, que poderia substituir a terminologia fenomenologia da religião, é porque não estuda a religião somente como fenômeno, estuda a religião a partir do conceito de sagrado para aquele grupo religioso. Ou seja, tudo que esses elementos simbólicos e ritualísticos representam para a religião é uma expressão de sagrado. A religião interpreta como sagrado. Então, vale a pena destacar estas questões. Então, continuando. Vejamos algumas características principais da fenomenologia da religião. Aplicada às religiões, a fenomenologia não estuda os fatos religiosos em si mesmo, o que é tarefa da história das religiões, mas sua intencionalidade, seu eidos ou essência. A pergunta do historiador é sempre quais são os testemunhos do ser humano religioso. A pergunta do fenomenólogo é sobre o que significam, não o que significam para o estudioso, mas para o homem religioso que vive a experiência do sagrado e a manifesta nestes testemunhos ou fenômenos. Então, aqui temos algo muito interessante também. Ou seja, o que significa a ação do homem religioso, não para o estudante, porque o estudante, às vezes, ele pode até, no seu olhar como quem está de fora, minimizar a importância daquela ação. Mas, para o contexto religioso, aquela ação ela tem uma outra compreensão. Eu vou dar um exemplo. Quando se vai no fim de ano e se leva rosas numa tentativa de agradecer a Iemanjá pelas dádivas adquiridas aquele ano, o estudioso que está de fora, ele pode achar uma ação sem significado e sem importância. Talvez que agride o meio ambiente, lançar rosas ao mar. Só que para aquele grupo religioso, é uma ação de gratidão por trás da deidade. Por trás da deidade considerada pelo grupo sagrada e a autora
de todas as beneficências adquiridas por aquele determinado grupo. Então, olha a diferença, a importância de quem joga a rosa ao mar e agradece a Iemanjá pelas bênçãos adquiridas para o olhar de quem está de fora. Então, o fenomenólogo, ele tenta tirar um pouco da questão crítica e dizer que aquele ato pode ser um ato sem importância, e ele enxerga a importância desse ato por trás do homem religioso. Ou seja, é uma tentativa de compreender o homem religioso, suas ações, suas crenças e a importância de tudo isso para ele e para o grupo. Então, isso é muitíssimo interessante. Continuando. Aqui se percebe que o vocábulo fenomenologia expressa exatamente o que não é. Falta uma palavra como eidologia. Retomamos Husserl. Deixa eu voltar aqui para o livro que fica melhor para ler. Vamos explicar melhor a fenomenologia. Vamos explicar melhor. A fenomenologia parte necessariamente dos fenômenos religiosos, fatos, testemunhos, documentos. Contudo, explora especificamente seu sentido, sua significação para o ser humano específico, que expressou ou expressa esses mesmos fenômenos religiosos, ou seja, fatos, testemunhos e documentos. O estudioso da fenomenologia, ele estuda todos esses elementos por trás da religião. Os fatos podem ser vistos como os fenômenos. Por exemplo, em uma reunião espírita, os fenômenos de cura. Em uma reunião cristã, o que o grupo pentecostal chama de batismo com o Espírito Santo, evidenciado pela glossolária, que seria o falar em línguas. Então, estas questões são questões fenomenológicas. Temos um fenômeno por trás das ações. As religiões, algumas também têm os seus chamados textos sagrados. O que é o texto sagrado? São seus documentos. Então, o Alcorão é o documento religioso por trás, propriamente, da religião islâmica. Além do Alcorão, nós temos outras religiões que trabalham as suas ideias de texto sagrado. O judaísmo, por exemplo. O judaísmo é uma religião que é muito forte na sua questão do texto hebraico, a Tanakh. E, além da Tanakh, o judaísmo medieval construiu vários e vários outros textos literários para enfatizar as suas concepções religiosas. Então, o judaísmo é uma religião que apresenta questões ligadas aos seus fenômenos e também uma religião documental, uma religião que tem os documentos sagrados e tem os testemunhos que testificam tanto dos fatos, dos fenômenos, como da importância do texto. Porque nos grupos religiosos, que geralmente possuem um texto sagrado, o texto ele não é lido de forma literária a partir de construções ficcionais e traditivas. O texto, geralmente, ele é lido como questões históricas que podem ter um sentido para a vida cotidiana. O cristianismo faz muito isso. O cristianismo pega algumas passagens que talvez para a teologia, para a arqueologia, sejam passagens ficcionais e traditivas, mas eles fazem uma leitura literal e pastoral.
A leitura pastoral seria aquela leitura de aplicação diária, né? A aplicação cotidiana diária. Então, observa-se a importância dos textos sagrados para a religião e para o homem religioso. É muito interessante. Logo, nós temos fenômenos, nós temos documentos e nós temos testemunhos. Tudo isso gira com uma grande importância na religião e para o homem religioso, e o fenomenólogo da religião, ele enxerga tudo isso estando de fora, tentando fazer uma espécie de análise da importância de tudo isso para quem está dentro. Tudo bem? Então, continuando. Os atos religiosos possuem uma estrutura, não só no sentido de que os ritos como ações e os mitos como narrações têm uma forma estruturada, mas também e sobretudo, enquanto ambos têm um núcleo de sentido, permitido tanto sua variação sintagmática, a ordem dos elementos, como a paradigmática, sua mobilidade e intercâmbio em diferentes exemplos. Continuando. O mito do dilúvio, por exemplo, pode ter diferentes episódios, uma ordem diferente, um esquema narrativo específico, etc., dentro de uma mesma cultura. Na Babilônia são conhecidos, aí vamos aqui colocar para vocês acompanharem, na Babilônia são conhecidos dois relatos incorporados nos poemas de Gilgamesh e de Astrahasis, ou na comparação de várias delas. Por exemplo, os dois poemas mencionados acima comparados com o Gênesis 6 a 9. Mas, em todos os casos, há uma mesma mitologema, ou núcleo de temas e de motivos básicos. O sentido do mito, portanto, mantém-se substancialmente em todas as variações literárias. É esse sentido que a fenomenologia busca estabelecer, ensaiando uma tipologia ou se referir uma morfologia dos fatos religiosos. A análise posterior do símbolo, do mito, dos ritos, vai nos ajudar no estudo desta questão que desde já começa a ficar complexa. Muito interessante, né? Então, as narrativas míticas na análise hermenêutica do fenomenólogo. As narrativas míticas, principalmente as antropogônicas e as cosmogônicas, elas dão sentido para o grupo religioso. Elas dão sentido à existência. Então, quando os gregos antigos imaginaram que Zeus foi o criador dos seres humanos, e ele faz isso para que os seres humanos pudessem adorar os deuses, Zeus ele dá um sentido os gregos dão um sentido à origem humana. Ou seja, o ser humano veio de Zeus e o propósito maior é adorar os deuses. Logo, aqueles que renunciam à adoração aos deuses, eles estão fora do propósito da sua criação. Isso pensando em uma interpretação antropogônica do povo helênico antes aí do período socrático, né, o período helenístico. Então é muito importante isso. O próprio mito da criação bíblico, ele traz uma concepção muito interessante, porque o ser humano não veio do nada. O ser humano ele vem de Adão. O ser humano ele
ele é uma criação de Elohim. Inclusive, no Gênesis, nós temos duas narrativas antropogônicas da criação. Uma está em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 27, onde o Elohim cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Depois, em Gênesis 2:7, o Yahvé, ele faz um boneco de barro e sopra uma nefesh vivente. Por que nós temos duas tradições? Uma, o Elohim é o protagonista, a outra, o Yahvé é o protagonista. Nós temos duas tradições na construção do Gênesis. Nós temos, no mínimo, duas ou mais tradições que apontam uma fé antropogônica, onde a divindade central tem que ser estabelecida como criador. E, propriamente, quando esse texto foi criado, possivelmente no período pós-exílico, pela mão dos sacerdotes, a tradição eloísta e javista contribui para que o Elohim, em um momento, seja o criador do ser humano, e outro momento, o Yahvé, seja o criador do ser humano, mas está dentro das tradições do grupo dos chamados judeus repatriados judaítas, que saíram da Babilônia e foram para Jerusalém e reconstruíram ali muitas questões teológicas, né? Então, as narrativas antropogônicas e até cosmogônicas, onde o Gênesis ele já aparece de cara, abrindo a temática da cosmogonia e dizendo que essa criação ela não é uma criação do nada, ela é uma criação debaixo do poder de um criador. Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim, ou seja, em princípio criou o Elohim. O Elohim ele já aparece como divindade por trás da criação dos céus e da terra. Ou seja, temos um documento sagrado no judaísmo, considerado sagrado para o judaísmo, que ele já aparece demonstrando a criação do cosmos e a criação do ser humano por trás da sua crença, por trás do protagonista da criação, que seria o seu Deus, a sua deidade. Então, isso é muito interessante, porque o olhar do homem religioso é um olhar a partir de uma, talvez, concepção histórica dos fatos. O homem veio a existir assim. Teria muita dificuldade disso ser histórico, porque de Adão a Jesus só tem 4.000 anos. E de Jesus à nossa época contemporânea só tem mais 2.000 anos. E é difícil falar da existência de um ser humano somente de 6.000 anos, quando nós temos achados arqueológicos egípcios, mesopotâmicos, que são pré-adâmicos, são achados arqueológicos que falam de civilizações e até pinturas e hierógrafos, a partir do trabalho dos egiptólogos e dos assiriólogos, que são de uma data muito anterior a Adão, né? Inclusive no Netflix tem uma série muito interessante, que vale a pena vocês assistirem. Faz parte de um trabalho de alguns arqueólogos que eles encontraram vários novos sarcófagos, tá? Eu não me recordo o nome, mas é um lançamento da Netflix, vale a pena, e eles encontram sarcófagos de 20.000 anos atrás. Então é uma época que o Adão nem sonhava em existir. A religião ela faz uma leitura histórica, o fenomenólogo ele faz uma leitura de quem está de fora, observando aquelas narrativas míticas, cosmogônicas e antropogônicas, como narrativas que têm muita importância para o grupo, e talvez a ajuda do teólogo viria em como essas narrativas foram construídas, ou seja, qual o sincretismo por trás das construções dessas narrativas. Então é um trabalho muito junto, o teólogo, o cientista da religião, o fenomenólogo da religião, eles fazem um trabalho muito parecido no âmbito acadêmico, porque se falarmos de um teólogo eclesial, um teólogo eclesiológico,
aí ele não faz isso, porque geralmente a sua teologia é uma teologia para ressignificar as questões dogmáticas do seu meio eclesiástico. Então, a teologia acadêmica, as ciências da religião, a fenomenologia da religião, acabam fazendo esse trabalho muito próximo, muito parecido e muitíssimo interessante. Então, esse fenomenólogo, ele vai estudar também com muita propriedade a questão dos símbolos sagrados, né? Os símbolos considerados sagrados, por exemplo, a estrela de Davi no judaísmo, nós temos a cruz no cristianismo, né? Temos outros símbolos, eu vou até passar aqui um pouquinho, ó, nós temos o peixe. O peixe ele foi um símbolo de muita importância no cristianismo primitivo. Por que ele foi um símbolo de tanta importância no cristianismo primitivo? Porque a palavra peixe em grego, iktis, era possível você desfragmentar letra por letra e você construir uma espécie de credo de fé por trás do símbolo. Então, o iota, você coloca Jesus. O que, Christos, Cristo. O Theos, Deus. O Y, Huios, Filho. O Soter, o Sigma, Soter, Salvador. Então, no nome grego Iktis, que era peixe, você conseguia, desfragmentando letra por letra, e inserir uma questão de fé no nome. Então, eles diziam Jesus, Cristo, Deus, Filho, Salvador. Muito interessante. A força que o símbolo tinha para a comunidade. Isso era muito grande, não era uma coisa superficial. Era uma coisa que a comunidade tinha uma importância muito grande para eles, né? Claro, o cristianismo era muito plural e tinha pessoas que negavam essa confissão por trás dessa concepção cristológica e soteriológica desse simples nome Iktis. O cristianismo era muito plural, nem todos enxergavam dessa forma, como é plural até hoje. Nós vamos ter a cruz como o símbolo utilizado nas guerras das cruzadas, os cristãos versus os sarracenos lutando para conquistar Jerusalém. Os cristãos levantavam a cruz e diziam que a cidade era santa e foi dado a eles. Era uma cidade que era reivindicada por judeus, por muçulmanos e por cristãos. E em nome de Deus, o sangue era derramado. Os cristãos levantavam a cruz para justificar a posse da terra, os islâmicos levantavam os seus símbolos sagrados e o sangue era derramado, e todos diziam que a sua divindade estava por trás, porque a terra foi dado a eles, a sua devida divindade deu a posse da terra para eles. Então, quem estava dominando a terra era inimigo, precisava ser expulso. As questões das experiências, né? Nós temos as experiências religiosas, por exemplo, do candomblé, nós temos as danças, né? Nós temos as danças que muitas características das danças do terreiro se parecem com os cultos pentecostais. A questão de girar, de colocar uma mão para trás, dos cabelos serem compridos, do vestido, que representa muito a Iemanjá, você tem um paralelo muito grande no pentecostalismo brasileiro. Não somente estético, da questão do look, dos vestuários, mas também da prática, né? Como que isso é muito parecido. No candomblé também tem glossolárias, também tem línguas, semelhante ao pentecostalismo.
E aí nós temos um fenômeno que é muito interessante. Enquanto no candomblé e no pentecostalismo nós temos as glossolárias, o falar em línguas, no espiritismo nós temos a questão da psicografia. Entende-se que a determinada pessoa recebe uma certa iluminação para que ele possa psicografar alguma coisa direcionada para alguém nos dias de hoje, que é uma mensagem de alguém que está do outro lado. Então, é um fenômeno considerado e aceito para aquele determinado grupo religioso, considerado sagrado e aceito e verídico, assim como as línguas estranhas do movimento pentecostal ou no movimento do candomblé. Acho que uma outra questão interessante aqui, que também envolve a fenomenologia, é a arte. O cristianismo é muito inclinado à arte da dança, mas não é só o cristianismo. Quase todas as religiões têm a questão musical e a dança. O cristianismo ainda é um pouco relutante, porque algumas igrejas protestantes e pentecostais históricas fazem uma leitura corporal totalmente negativa na questão cultica, ou seja, o corpo não pode se movimentar, é algo profano, então são aqueles cultos com músicas que tentam elevar de forma muito menor a questão da expressão corporal. Em detrimento, também existem igrejas que têm até questões de dança, ministério de dança, né, como a foto aqui abaixo. Então, é muito plural, né? Nós temos a questão da arte escriturística, né? O hebraico é uma arte do judaísmo, e para cada religião que possui os seus documentos, os seus textos sagrados, nós temos essa mesma dinâmica. Um pouco mais embaixo nós temos uma espécie de reunião onde tem religiões distintas com seus símbolos sagrados acima, né? Pode ser até uma reunião maçônica, é possível identificar um símbolo maçônico na cadeira. Tem uma pessoa que está um pouco afastado, é possível identificar o Gadu, o símbolo maçônico, na cadeira, né? Então, a maçonaria ela tem essa proposta mais ecumênica de juntar religiões distintas. Então, é possível você identificar nas reuniões maçônicas o pastor evangélico, o baba orixá afro e o sheik islâmico, o rabino judeu. Tudo isso, todos esses, às vezes, fazem parte dessas reuniões e mantêm a sua religiosidade com as suas expressões simbólicas e ritualísticas. Outras obras que trabalham bem a questão fenomenológica é a obra do Mircea Eliade, O Sagrado e o Profano, Mito e Realidade, Aspectos do Mito, Histórias das Crenças e das Ideias Religiosas. Ok? Bem, então, voltando aqui para que possamos caminhar para a conclusão. 8.3. Vê-se dessa forma quando o fenomenólogo da religião precisa do historiador para poder localizar os fenômenos religiosos no seu contexto vivencial e cultural, e assim entender melhor o que significam. Bem, ficamos por aqui nessa primeira aula, então peço que vocês sigam as orientações abaixo. Espero que vocês tenham gostado e que as demais leituras e os demais conteúdos possam agregar muito para vocês. Shalom. Vamos caminhar aqui, então, para finalizar a apresentação. Prontinho. Shalom e até a próxima aula, meus queridos. Fiquem na paz do eterno Criador.